Esse colega é o nosso colega médico gestor do Telesaúde nosso, só que hoje ele está trabalhando em Aratuba. Ele fica até quinta em Aratuba e vem de lá para cá e passa sexta-feira aqui, uma boa parte do tempo com a gente. E nós temos um sistema de interconsulta pela internet. Qualquer médico que esteja cadastrado no sistema, ele pode, de qualquer ponto do estado, mandar um caso clínico, está compreendendo, para pedir uma orientação de um especialista. Essa digamos assim, a ideia central da telemedicina. Você não tem especialista para todas as áreas, mas você pode fazer com que o especialista remotamente possa orientar o médico à distância. Quantidade de gente que está com dor de cabeça e o médico lá no interior, preocupado com um monte de coisa, encaminha para uma consulta com o especialista, que é o neurologista, e já mandando pedir uma tomografia computadorizada, você nem imagina a quantidade disso que tem nas filas da regulação, quando os especialistas são muito poucos. Grande parte dessas dor de cabeça poderiam ser resolvidas com uma segunda consulta, com uma interconsulta, na qual o especialista no grande centro pudesse dizer, olha, você viu isso assim, 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 assim. Então nós bolamos um caso clínico, né? E ele mandou esse caso clínico, tá certo? Eu já vi isso, eu estou cadastrado como um dos médicos especialistas para responder isso, e ele mandou o caso clínico. E eu vou pedir o Cleison para entrar lá no sistema e mostrar o caso clínico. Só que você pode fazer em teleconsulta de uma forma assíncrona, que é você usando a plataforma. Mas você pode fazer também de uma forma síncrona, né? Então, nós vamos ler o caso clínico e eu vou conversar com ele através, tá certo? De um recurso muito simples, que é uma webconferência, para discutir o caso diretamente com ele. Há essa possibilidade? Há. E nessa possibilidade, a gente ainda pode fazer isso com ou sem a presença do paciente. Quando o paciente está lá presente com o médico, então tenho que ter cuidado de certas coisas que eu vou dizer, etc. e tudo, porque eu posso assustar o paciente. Não vou tomar, né, falar de câncer, não sei o que e tudo. Mas ele não pediu, ele não falou ali que às vezes deixa aberto para o paciente mandar alguma informação diretamente para ele, radiologista. Mesma coisa, o paciente pode estar sentado lá com o médico. Agora, no Brasil, eu não posso fazer ainda isso diretamente com o paciente. Eu só posso fazer com o paciente, mas se tiver um médico presente, né? O Conselho Federal de Medicina não liberou ainda no Brasil, não autorizou que eu faça uma interconsulta direto com o paciente para poder fazer, né, telemedicina diretamente com o paciente. Em outros países, como os Estados Unidos, etc., isso já é feito. E é feito através do prontuário eletrônico. O que for conversado com o paciente vai estar automaticamente gravado no prontuário eletrônico. Vai ter o registro dessa interconsulta do paciente com o médico no prontuário eletrônico. No Brasil, e assim, as desculpas são as mais... Eu vi, por exemplo, um cidadão lá do Conselho Federal de Medicina, da Câmara Técnica de Informática em Saúde, dizer que não pode fazer isso porque vai diminuir o mercado de trabalho para o médico. Eu digo, rapaz, como é que nos Estados Unidos os médicos que estão fazendo isso na base da atenção, na atenção básica estão tendo mais paciente para atender e estão conseguindo reter os pacientes mais tempo? E os pacientes preferem desse jeito? Aí ele ficou sem resposta, né? Aqui nós usamos, está compreendendo, um paciente, tá certo, fictício. Então, se você for lá em Laudar, né, você vai ter aqui, ó, um paciente que eu chamei paciente padrão. E nós usamos o paciente padrão quando é para fazer demonstrações. Não é um paciente real, né? Agora, se fosse um paciente real, quando eu entrasse ali em Laudar, está compreendendo? Teria lá o paciente, o nome do coisa e tudo. Já hoje de manhã, quando eu fui entrar para ver isso aí e tudo, eu tinha uma interconsulta feita por um colega que eu nem conheço, com um caso clínicozinho lá e tudo. Mas ele estava fazendo a pergunta fundamental dele, era a seguinte: para onde eu mando um paciente assim, 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 que está com isso, isso, isso? Isso aí não é uma pergunta para segunda opinião. Isso aí é uma pergunta para regulação, que é o grande problema que a gente tem, é conseguir juntar a regulação com esse sistema. A gente tenta juntar e eles não querem tal, tal, tal. Bom,
E aí eu respondi para o colega, inclusive, porque ele mandava uns dados, era um paciente que estava, segundo ele, com um bócio muito grande, que tinha desvio de traqueia, e o paciente estava com dispneia aos esforços leves. Eu mandei dizer para ele que ele mandasse dizer a idade da paciente, o tamanho pela ultrassonografia, e ele dizia, está com todos os exames pré-operatórios prontos. Mas cadê o resultado desses exames? Quais são os exames pré-operatórios que ele disse que estão prontos? O paciente que está com esforços aos pequenos, está com dispneia aos pequenos esforços, eu preciso saber se ele está com eletrocardiograma normal. Segundo, um bócio, por mais volumoso que seja, dificilmente ele dá dispneia aos pequenos esforços. Dispneia aos pequenos esforços é queixa de quem está com insuficiência cardíaca. Ou então o paciente tem já um tumor de tireoide muito avançado, e esse tumor de tireoide avançado está dando metástase pulmonar, etc. e tudo e tal. Então, ele mandou o caso, mas mandou o caso com uma afirmativa, um pedido de solução, que é a solução cirúrgica, e não mandou os dados suficientes para eu saber da gravidade do caso. Eu não posso dizer para o colega, rapaz, você mandou tudo errado, você mandou, não posso dizer isso. Aí eu mandei dizer, olha, por favor, me mande dizer o tamanho desse nódulo, desse lobo ou desse nódulo, se é mais de um nódulo, pela ultrassonografia. E a biópsia está pronta, ainda mandou dizer isso, a biópsia está pronta. Sim, mandou a biópsia pronta, mas qual é o laudo da citologia? Ou na citologia tem algum dado, né, que me permita dizer se esse laudo é um laudo que aponta para um carcinoma papilífero? Dependendo do laudo, da idade da paciente, as pacientes mais idosas ou os pacientes mais idosos costumam ter câncer de tireoide do tipo mais agressivo possível, que já é o quê? Já é um carcinoma indiferenciado. Enquanto que o carcinoma papilífero, que é 70% dos casos, acontece nos pacientes mais jovens, né? Uma série de detalhes sobre câncer de tireoide que a gente nota que a pessoa que mandou de lá para cá não conhece. Mandou porque a paciente está com dispneia aos pequenos esforços e com um bócio muito grande. Pode ser que não seja nem câncer, pode ser que seja um bócio, um basedove grave desse da vida aí, que esteja descompensado e esteja dando dispneia aos pequenos esforços, que a paciente está com um quadro de hipertiroidismo descompensado. Eu mandei dizer, tem dosagem do T4, do TSH? Tá certo? Uma série de coisas que eu mandei perguntar, né? Bom, vamos então ver o caso. Vendo? O caso que é um paciente de 54 anos, em terapia hormonal com estrogênio, uma paciente de 54 anos, em terapia hormonal com estrogênio, procurou atendimento médico devido a uma alteração no exame. Aí os exames, estava com um T4 total de 8 miligramas por decil, né, por decilitro, e um TSH que estava com 7,5 microunidades internacionais por litro, né? TSH de 7,5, ele já está passando um pouquinho do limite máximo, né? Ele normalmente vai até 6, 6,5, tem alguns métodos que dá 7, mas ele aí já está com 7,5. A gente sabe que no paciente acima de 50 anos, o aumento do TSH é inclusive uma coisa fisiológica para compensar a baixa produção de hormônio que ocorre com a tireoide ao longo do tempo, que ela vai perdendo a capacidade de ir, e o aumento do TSH é uma maneira de compensar isso para evitar que o paciente entre em hipertireoidismo. Mas o aumento do TSH também pode levar a algumas outras alterações, induzir a formação de cisto, induzir a formação de nódulo, tá certo? Então, a grande pergunta é, a gente deve passar, tá certo, hormônio tiroidiano para um paciente desse? Tem que pensar, porque quando você começa a dar hormônio tiroidiano, você pode aumentar, está compreendendo, a sobrecarga cardíaca, e o paciente que toma hormônio tiroidiano ao longo da vida, você tem que deixar sempre ele tomando a menor quantidade possível para não dar sobrecarga cardíaca e não induzir insuficiência cardíaca. Tá certo? Bom, só que aí ele, muito orientadamente, fez um exame físico, tá certo? E encontrou um nó tiroidiano do lado esquerdo. Aí solicitou ultrassonografia. Quando ele palpou, o nódulo provavelmente era muito periférico, um nódulo já de 2 centímetros, deu para ele palpar, mandou o paciente engolir e viu que tinha um nódulo tiroidiano. Fez a conduta correta, examinou o paciente, foi lá e palpou. A palpação só consegue identificar 4% dos nódulos nos pacientes em geral. Embora a gente saiba que até 50% da população pode ter nódulo de tireoide. Mas a palpação é um exame de muito pouca acurácia para diagnosticar. E o que ele fez? Pediu ultrassom. Até porque podia ser que no outro lobo tivesse nódulo e ele não conseguiria palpar. E encontrou o quê? Um nódulo de 2 centímetros. E, ainda mais, a ultrassom disse uma coisa importante, que o nódulo tinha microcalcificação e as margens do nódulo, os limites do nódulo, eram irregulares.
que ele faz com um paciente desse? Entende? O paciente foi para uma queixa que estava fazendo terapia hormonal, paciente, sexo feminino, fazendo terapia hormonal, etc. e tudo e tal. E foi lá e ele, então, olhou os exames da paciente, né? Quer dizer, procurou atendimento do médico, porque alguém viu que ela estava com os exames alterados e mandou lá no médico, para o médico dizer alguma coisa. A alteração que era? Alteração nas dosagens hormonais do TSH. Tá certo? Ok. Então vamos agora entrar em contato com o nosso colega que está lá do outro lado. Diga aí, meu amigo, você está nos vendo e nos ouvindo aqui? Muito perfeitamente. Boa tarde, professor. Boa Bom, tarde a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês e assim dizer para os estudantes que ano passado, mais ou menos na verdade há uns 2 anos, eu estava aí sentado na cadeira com vocês e assistindo a um módulo semelhante a esse. E hoje eu estou aqui como médico regulador da UFC, graças ao convite do caríssimo professor Luiz Roberto. E estou muito empolgado com essa situação da nossa medicina através da telesaúde mesmo, porque eu não diria mais nem que é uma tendência, né? É algo já consolidado no exterior e que eu noto que o Brasil está precisando disso de uma forma muito urgente. E eu cito para vocês como exemplo o município que eu dou aqui, o PSF, em Aratuba. Nós temos fila de espera enorme de ultrassom, de outros exames de imagem, que através da teleconsulta a gente poderia andar muito mais rápido essas consultas, beneficiando assim a população. Então eu queria agradecer mais uma vez e dizer que eu estou aqui às ordens. ok. Bom, muito bem. Também quero agradecer a sua participação, porque, embora a gente possa fazer isso de forma assíncrona, eu preferi que essa demonstração fosse síncrona. E durante muito tempo eu fiz isso assim, realmente de forma síncrona, né? Eu pedia que os colegas do interior, na época a gente tinha muita dificuldade de fazer uma webconferência, e eu deixava a webconferência só para o momento da gente discutir o caso, né? Então eles me mandavam, e a gente não tinha também na época essa plataforma que a gente tem hoje, que a pessoa pode mandar o caso por dentro da plataforma e facilita. Então o que eu fazia? Elaborei uma espécie de um questionáriozinho, um formuláriozinho que a gente disponibilizava o formulário em PDF e pedia a pessoa que preenchesse, podia preencher até a mão, pedindo que fizesse uma letrinha mais ou menos decente, que viesse aqueles dados clínicos básicos, né, sexo, idade, etc. Não mandasse o nome completo da paciente, mandasse só a identificação, porque uma coisa é fazer por dentro da plataforma que tem um protocolo HTTPS, que já é um protocolo de segurança, Segurança. né? Outra coisa é você mandar por fax como vinha. Então eu digo, olha, não bote o nome da paciente nem do paciente. Você bota só assim, JFS, as iniciais do nome, idade, sexo, etc., queixa principal e tudo e tal, e descreva, né? E se tiver algum exame também, descreva minimamente os exames, né? Bom, e aí a gente com isso agendava o dia de fazer a interconsulta e a gente fazia aqui utilizando, na época, um software que tinha de webconferência que chamava-se Dindim. A gente descobriu o Dindim, que era de graça, e a gente podia instalar, porque eles deixavam baixar, inclusive deixavam baixar com os fontes, e a gente baixou o Dindim e ajustou o Dindim, e a gente podia fazer webconferência aqui com 70, 80, 100 pessoas que ele suportava. Mas no dia a dia o Dindim nos quebrou um galho muito grande. Depois uma firma nos Estados Unidos comprou o Dindim e tirou da praça, né? Eu acho que comprou só para poder eliminar o Tirar concorrente, né? correntes. Surgiu um outro, o Big Blue Bottom, que hoje foi manuseado aí pelo pessoal da RNP, e hoje nós temos usando o MS Config, mas aqui hoje também nós temos uma variedade muito grande. Por exemplo, isso agora está sendo feito pelo Skype, então vocês estão vendo ali que está sendo feito pelo Skype. O cuidado que a gente tem hoje quando a gente faz uma interconsulta dessa, né? Porque enquanto que a plataforma é um protocolo de segurança mínimo, mas é o HTTPS, que é a mesma plataforma de segurança dos bancos. Mas ele não é uma plataforma de segurança que permita, por exemplo, a gente fazer teleradiologia. Porque ele não tem encriptação, não tem nada, tá certo? Então, essa plataforma de segurança não permite, por exemplo, assinatura digital. Mas o que a gente faz para garantir a segurança? É a gente gravar, está compreendendo? Então, quando eu começava a fazer a identificação,
quando eu começava a fazer a teleconsulta, eu fazia assim, olha, meu nome é fulano de tal, assim, 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 eu sou médico aqui da Faculdade de Medicina, meu CRM aqui no estado do Ceará é número tal, e meu CPF é tal. E pedia ao colega que estava à distância, que nem sempre eu conhecia o colega que estava lá, e dizia, rapaz, olha, por norma de segurança indicadas pelo Conselho Federal de Medicina, eu preciso que você também se identifique e diga seu nome completo, seu CRM e seu CPF. E o colega lá dizia, olha, eu sou fulano de tal, trabalho aqui no município tal, meu CRM é tal, meu CPF é tal. E isso ficava gravado, porque a gente fazia isso gravando, como isso está sendo gravado também. Aqui nesse caso é uma simulação, o Jean N, uma pessoa que a gente já conhece, é um caso fictício, e a gente quer demonstrar para vocês com isso o método, tá certo? Eu cheguei, inclusive, a apresentar isso num conselho, num congresso da Sociedade da Direita de Cabeça e Pescoço, para ver se o pessoal se animava em fazer e tudo. Tiveram interesse e tudo e tal, mas depois nunca resolveram realmente colocar para frente, né? Mas bem, o caso clínico que nós construímos, que você mandou, né? Você quer repetir, por Sim. favor? Certo. Uma paciente de 54 anos, que ela está em terapia hormonal com estrogênio, procurou atendimento médico, porque em outra consulta, com outro médico, ele falou que estava com os exames alterados e tinha que procurar um médico do posto dela. Ao me mostrar os exames, ela mostrou um T4 de 8, um TSH de 7,5, que, como o senhor falou, está acima dos padrões. Então, eu optei por fazer o exame físico, que é o que a gente tem sempre que procurar fazer. Então, eu observei um nódulo, um pouco mais de 2 centímetros, pelo menos a palpação, né, à esquerda. E então, o senhor mesmo observou, nós não podemos nos confiar só no exame físico, então eu solicitei ultrassom. Nesse ultrassom, ele determinou um nódulo de 2 centímetros à esquerda, com microcalcificações e margens irregulares. Então, diante disso, que não é um exame normal, há necessário que a gente tenha um contato com o especialista. Então, através dessa plataforma, ela dá essa oportunidade para a gente, porque se o paciente fosse via tradicional, provavelmente essa consulta duraria, ela conseguiria essa consulta daqui a 2, 3, 4 meses. E para o caso dela, eu acredito que esse tempo é muito precioso. Então, mostrando uma grande funcionalidade da teleconsulta, a gente vê que a gente pode ganhar muito tempo para essa paciente, através dessa consulta quase que imediata. Pois é. Bom, então veja, o que tem de especial nesse caso? Nesse caso tem de especial o seguinte, cuidado que você teve de palpar o paciente, porque podia simplesmente você ter dito, ela está com TSH bem elevado, vou pegar aqui o pulso, se o pulso não estiver muito alterado e tudo, eu vou fazer uma prova terapêutica com ela, vou passar aqui um Puran T4 que tem até aqui no posto, É, dá 25 exato. dá 25 microgramas de Puran T4 para ela aqui, e daqui a 3 meses eu mando ela fazer outro TSH, se estiver normal e tudo e tal, e nem se preocupar se a paciente estava ou não com nódulo de tireoide, né? Então, seria uma negligência, né? Você ia se preocupar mais com o resultado do exame do que com a situação clínica do paciente. Quando a gente sabe que um paciente acima de 50 anos, né, ele tem possibilidade de ter um nódulo de tireoide, porque grande parte da população hoje a gente sabe que tem nódulo de tireoide, com um detalhe, o nódulo de tireoide no paciente acima de 54 anos, principalmente quando ele traz essas duas características, irregularidade nos limites, e ainda mais, presença de microcalcificação, isso pode ser já um sinal de uma degeneração maligna. Então você tem 3 coisas que tem que analisar num paciente que tem nódulo de tireoide. Pela ultrassonografia, o nódulo é classificado como isoecóico, hipoecóico ou hiperecóico. Por quê? Porque os nódulos que são hipoecóicos, significa dizer, tem mais célula dentro dele do que do tecido vizinho, ele é um nódulo que já teve mais divisão celular, e é um nódulo que, se teve mais divisão celular, ele tem mais chance de ter malignidade. Se ele tem microcalcificação e tem nódulo irregular, aí é que essa chance aumenta. Embora você não possa dizer que microcalcificação seja achado patognomônico de câncer de tireoide, mas pode ser. Por quê? Porque a gente sabe que câncer de tireoide, inclusive, regride espontaneamente.
E quando ele regride espontaneamente, ele deixa uma calcificação que são chamados corpos psammomatosos. Tá certo? Agora, você sabe que esses pacientes também podem ter microcalcificação e isso está associado a tireoidite de Hashimoto. Então, o paciente que tem nódulo de tireoide, paciente que tem nódulo de tireoide com microcalcificação, você, além de ver a função hormonal, que é medindo o T4 e o TSH, você também pode ver se tem ou não tireoidite de Hashimoto, se você pedir a dosagem dos anticorpos. O anticorpo antitireoglobulina, o anticorpo antimicrosomal. O antimicrosomal ainda é mais associado à tireoidite de Hashimoto. Agora, até hoje não se sabe muito bem qual é a relação que existe entre tireoidite de Hashimoto e câncer de tireoide. Existe uma relação aí mal explicada e eu, nesses 40 anos de exercício profissional, já vi mudar de opinião da água para o vinho. Eu me lembro que logo quando eu me formei, as pessoas diziam, rapaz, quem tem tireoidite não tem câncer de tireoide. O paciente que tem tireoidite, ele está protegido de ter câncer de tireoide. E hoje em dia é exatamente o contrário. A gente sabe que tem muita coisa, tá certo? Na biologia molecular do câncer de tireoide e na biologia molecular da tireoidite de Hashimoto que tem alguma semelhança. A gente não conseguiu ainda foi juntar e saber quais são as que. Então, a gente não pode dizer que o paciente que tem tireoidite de Hashimoto está protegido, mas também não pode ainda dizer que o paciente que tem tireoidite de Hashimoto tem maior predisposição de câncer de tireoide. Mas uma coisa a gente sabe, um paciente que tem acima de 50 anos, se ele tiver microcalcificação, tiver tireoidite de Hashimoto, tiver laboratorialmente a comprovação disso, que também pode não ter, e se esse nódulo é irregular, se esse nódulo está acima de 1 centímetro, se ele está nem acima de 1 centímetro, se esse nódulo tem essas características, qualquer que seja o tamanho dele, precisa de ser submetido a uma PAF. Ele precisa ser submetido a uma punção. Se o nódulo é um nódulo palpável, a ponto que você possa identificar e segurar e fixar o nódulo aqui com os dedos, para com a outra mão você fazer a punção, aí mesmo no interior você pode fazer a punção, fazer o esfregaço, botar dentro de um vidrinho, né, que seja a lâmina, depois de você fazer o esfregaço, seja guardada e conservada, né, em álcool a 70 graus, e isso é enviado para poder vir fazer só a leitura da lâmina aqui, de preferência com a coloração pelo HE. Né? Bom, mas se você não tiver isso aí, você então envia o paciente, a conduta seguinte, envia o paciente para fazer, está compreendendo, a punção. Isso é a conduta seguinte. Né? Se o nódulo não é palpável, ou o nódulo não é bem identificável, é identificado só quando você manda o paciente engolir, que você sente o ressalto, mas diz, olha, isso aqui eu não tenho condição de realmente puncionar, porque a gente nota que tem um nódulo, mas não é um nódulo muito acessível à punção. Então é melhor você pedir a punção guiada pela ultrassonografia. Tá certo? Outra coisa que você já pode pedir aí também, que serve até já como pré-operatório, é uma radiografia de tórax. Né? Sempre muito importante investigar nesse paciente. Ele tem alguma comorbidade? Por exemplo, é uma paciente que gostava de fumar, que já tem algum grau de enfisema, etc. e tudo, precisa já ir se preparando para saber qual é, né, a possível dificuldade que você vai ter de submeter uma paciente a tratamento cirúrgico. Porque essa paciente com uma citologia que não precisa nem estar positiva, basta que seja uma citologia suspeita, ela já tem indicação cirúrgica. É um nódulo que tem 2 centímetros, é um nódulo que tem irregularidade, tem microcalcificação. Se vier com a punção dizendo que é apenas suspeito, não precisa nem dizer que ela é positiva para nada. Se ela vier com alguma suspeita, já tem indicação de você encaminhar essa paciente para cirurgia. E ganha muito tempo, que aí é que seria importante ligar isso, ou seja, a interconsulta, o sistema de interconsulta com a regulação, porque a gente já ganharia tempo identificando onde é que teria uma vaga para um paciente cirúrgico, para ele não ir para uma fila e ficar lá mofando, esperando para poder indicar esse paciente para a cirurgia, porque esse paciente deveria ter prioridade na frente de outros pacientes que têm nódulo, mas que é um nódulo benigno, embora com indicação cirúrgica. Tá certo? Regra geral, Jean, a gente considera indicação cirúrgica a partir de 3 parâmetros. O tamanho, qualquer nódulo de 3 centímetros, ele já é um nódulo cirúrgico.
Muito embora você diga, não, mas é bom funcionar. Sempre é bom funcionar. Bom, acontece que o resultado da citologia, ele é tanto menos preciso quanto maior for o nódulo. Se tiver um paciente com nódulo de 4 centímetros, você pode funcionar e tudo e tal, e a citologia vir absolutamente normal quando você faz a cirurgia, porque o nódulo é acima de 3 centímetros, você corta e encontra lá um carcinoma já com 4, 5 milímetros de diâmetro. Eu já tive paciente com carcinoma de 2 milímetros. A agulha passou perto dele, é de 7 e tudo, pegou o tecido normal e não pegou célula do nódulozinho que estava degenerado. Então, quanto maior o nódulo, mais a imprecisão da citologia. Porém, você não deve ser isso razão para você não pedir a punção. Não sei que você diga, bom, se eu for pedir a punção, vai atrasar tanto a vida desse paciente que é melhor eu mandar logo o paciente para a cirurgia. Também concordo. Né? Mas se puder pedir a punção, melhor. Outra coisa que você tem que ver na ultrassonografia também é se por acaso na ultrassonografia foi descrita a presença de algum linfonodo que esteja com tamanho aumentado e, além de tamanho aumentado, linfonodo que o hilo desapareceu. Se o paciente Sim. tem um nódulo desse tamanho e a ultrassonografia descreve presença de linfonodos e os linfonodos são linfonodos que não se identifica o hilo, a gordura hilar, como eles chamam às vezes, esse linfonodo passa a ser suspeito. Aí é que esse nódulo também passa a ser suspeito. Por quê? Porque se for um carcinoma papilífero, que é 70% dos casos, ou já um indiferenciado, eles dois são carcinomas que gostam de metastatizar primeiro para linfonodo e não via hematogênica, tá certo? E no caso do carcinoma indiferenciado, ele rapidamente cresce, ele rapidamente invade cápsula, ele rapidamente invade estruturas vizinhas. Eu já tive paciente que eu precisei fazer uma laringectomia, já tive paciente que eu precisei fazer a retirada da cartilagem tireoide do paciente, porque o carcinoma já estava invadindo a cartilagem tireoide. Quase que por pouco essa paciente não ia precisar daqui a pouco fazer uma laringectomia. Né? Enfim, esses pacientes são os pacientes que, se o médico no interior tem isso, esses dados simples de conhecer na cabeça, ele se alerta para dizer: esse paciente é um paciente que não pode ficar esperando, porque daqui a pouco, com detalhe, sabe-se hoje que o carcinoma folicular, apesar de ser o mais frequente, em pacientes idosos, ele às vezes se indiferenciam. Você começa a demorar um paciente com carcinoma papilífero muito tempo, e ele esperando, de repente, em cor de 3, 4 meses, o carcinoma se diferencia e congela o pescoço, que você no máximo consegue fazer uma traqueostomia transtumoral para o paciente não morrer asfixiado. Tá certo? Então, veja bem, com essa demonstração, a gente quer que vocês entendam como é que funciona a telemedicina, que pode funcionar de forma assíncrona, se a gente ficasse restrito só ao sistema de interconsulta, tá certo? Pode funcionar também de forma síncrona através de uma webconferência e poderia ou não aí com o Jean estar presente a paciente. A gente até tinha pensado em colocar a esposa do Jean aí para se fazer de paciente, mas ela nem tem 54 anos, precisava mudar a história, né, Jean? E também porque o É, Jean, para poder participar dessa brincadeira aqui, ele teve que pedir que a esposa dele ficasse no plantão para substituí-lo enquanto ele vinha fazer isso aí. Tá ok? Já quer colocar mais alguma coisa? Você está onde aí? Na Secretaria de Saúde? É no posto? Onde é? ó, eu queria até dizer que eu estou aqui na Secretaria de Saúde, demonstrando assim, a cidade aqui de Aratuba, ela tem entre 12 e 14 mil habitantes, uma cidade considerada de pequeno porte, e mesmo assim a gente tem todas as condições de fazer uma teleconsulta. Então isso eu queria mostrar com isso para os colegas que quando vocês estiverem se formando, e isso vai estar cada vez mais disseminado, independente do tamanho da cidade. Então, se você tiver uma mínima estrutura, com webcam, com internet que não precisa ser uma banda tão larga assim, você já consegue realizar as consultorias de forma nem de vídeo e até as de vídeo como a gente está fazendo aqui. Então, isso não é coisa de São Paulo, Fortaleza, Calcaia, cidades de grande porte. São coisas de cidades de pequeno porte que a gente já pode ter acesso a isso. E vocês não imaginam o quanto que isso pode ajudar a gente aqui no interior. Existem filas de eletro, filas de exames de imagem, de todo tipo de exame que vocês podem imaginar. E é como eu estava dizendo no começo, isso não é o futuro.
é o presente. Então, vocês que estão saindo da faculdade, se preparem para isso. A faculdade, ela não costumava preparar a gente para isso. Ela está começando agora, de forma pioneira, com o professor Luiz. Então, esse tipo de curso é importante para a gente buscar novas formas de tecnologia, de agregar a nossa consulta. Eu vou ter, eu teria com essa paciente fictícia um retorno muito mais satisfatório. Fora que eu tive um aprendizado aqui junto com vocês sobre tumores. Então, tudo isso é muito importante para a nossa formação como médico. E até aqui no interior, a gente já está começando a pensar em prontuário eletrônico. Então, daqui a pouco, quando isso for disseminado no país todo, a gente vai ter uma facilidade para a implementação da teleconsultoria em todo canto. E isso é um futuro bem próximo. Então, eu queria incentivar vocês a buscarem isso depois desse curso, que não fiquem só nessa optativa, que há uma importância muito grande, um crescimento muito grande nessa área no país. E obrigado, professor, pela oportunidade. Tranquilo, meu amigo. Muito obrigado. Viu? E nós vamos mandar confeccionar um certificadozinho da sua participação na disciplina para um dia eu dizer assim, rapaz, no currículo daquele meu ex-aluno, bom médico, tem lá alguma coisa assinada por mim, como incentivo a que você um dia enverede aí pelo caminho da telemedicina e da telesaúde e da Com informática em certeza. saúde. Ok, obrigado, Tá, viu? ok. Obrigado, abraço a Até todos. amanhã. Você está por aqui amanhã, né? Amanhã eu tô Tá aí, bom. professor. Se tiver oportunidade, aí você participa com a gente aqui, porque a gente vai fazer uma discussão nos casos aqui de um clube de revista aqui. Tá bom? Ótimo, com Ok. certeza. Obrigado. Um Abraço. abraço. Tchau. Tchau.